a NASA anunciou aí, né, o seu plano para a base lunar. A frase marcante dessa vez foi o seguinte: desta vez o objetivo não é deixar bandeiras e nem pegadas. Desta vez o objetivo é ficar. É o fim do paradigma Apollo, é o começo de outra coisa. Depois quem falou ao lado dele foi a doutora Lori Glaze, que comanda o programa Artemis, e o Carlos Garcia Galan, que é o gerente do programa chamado Moonbase, que é o programa da base lunar da NASA. Os três apresentaram um plano dividido em 3 fases, com cronograma público, valor estimado em cerca de 30 bilhões de dólares e uma meta claríssima: presença humana permanente no Polo Sul lunar até 2036. Então, até 2036, o ser humano estará de forma permanente na Lua. Dessa vez, a ida é para o Polo Sul da Lua. Por que para o Polo Sul da Lua? Porque lá no Polo Sul da Lua é onde você vai ter ali, você tem as regiões onde tem muita gelo de água, né? São crateras ali que estão permanentemente nas sombras, né? Crateras que nunca viram, né, um raio de luz solar, tá? Então isso é muito interessante, tá? A NASA tem 80 horas de tempo total de astronautas caminhando na superfície da Lua, só as missões Apollo, e faz mais de meio século que não volta, né? Então, por isso que agora todo o plano que a NASA está fazendo, ele tem um nome, ele chama-se Ciência da Sobrevivência, que é mandar muitas coisas em missões frequentes, testar tudo, falhar barato, aprender rápido. E é isso que eles estão, então, buscando. Então, vamos lá. O plano é dividido em 3 fases, tá? A fase 1 vai de hoje, de agora, de 2026 até 2029. Serão 25 lançamentos previstos, 21 alunizagens, ou seja, pousos lunares, 4 toneladas de carga entregues na superfície da Lua. O objetivo dessa primeira etapa é aprender a pousar com confiança, aprender a sobreviver na noite lunar, que dura 2 semanas terrestres, aprender como o regolito se comporta sob a carga que você vai colocar ali, como que o equipamento ele envelhece, ele desgasta na superfície lunar, como as partículas de poeira se metem em cada articulação móvel e estragam tudo, e toda essa fase 1, então, que vai de agora até 2029, é uma fase basicamente de experimentação, beleza? A fase 2, nós vamos agora partir para 60 toneladas métricas de carga na Lua. É quando entra rover pressurizado, o primeiro veículo onde os astronautas vão poder dormir dentro, comer e fazer ciência sem precisar voltar ao módulo de pouso a cada poucas horas. É também quando começa a construção da infraestrutura permanente, rede elétrica, módulos habitacionais, reator nuclear que eles devem ter. E a fase 3, que é a base de fato, né? Com aí nós vamos para 150 toneladas de carga na Lua, habitação contínua, centenas de quilômetros de área operacional, e aqui vai ter um detalhe muito importante, tá? Não existe um único ponto da Lua que satisfaça todas as necessidades de uma base sustentável, tá? As habitações precisam ficar no alto dos morros, dos picos, não vou dizer morro nem pico não, né? É que assim, no Polo Sul da Lua, tem regiões que nunca veem a luz do Sol, que é o fundo das crateras. Mas tem regiões que veem o Sol o tempo inteiro, que são essas regiões mais altas. Então eles vão colocar nessas regiões mais altas. Os reatores nucleares precisam estar a pelo menos 1 quilômetro de distância dessas habitações, obviamente para proteger contra a radiação, e as áreas de mineração de gelo ficam em outras coordenadas, no fundo das crateras escuras. A ciência exige outras coordenadas ainda. É uma cidade, né, que vai estar espalhada, distribuída. Não é um acampamento concentrado em um ponto só, é isso, não é um moon camp, né? É um moon base. Essa que é a grande diferença, tá? Agora lá, o coração aí de toda o que foi falado hoje, né? Foram as 3 primeiras missões da era Moonbase, tá? A Moonbase 1, lançamento previsto para o outono americano, ou seja, a nossa primavera de 2026 agora, tá? Entre setembro e dezembro desse ano, vai usar o lander Blue Moon Mark I da Blue Origin, batizado de Endurance. O destino é a Shackleton Connection Ridge, que é uma cadeia, como se fosse uma cadeia de montanhas, né? Que conecta ali regiões muito interessantes no Polo Sul da Lua. Lembrando que Shackleton é o nome da cratera, que fica bem no Polo Sul, tá?
vai estar muito próximo de futuras zonas de pouso tripulado e por oferecer iluminação solar quase contínua, porque é um grid, é uma montanha, tá? A carga, o que vai ser levado? 2 instrumentos da NASA. O primeiro é um chamado SCALPS, que é um conjunto de câmeras estereoscópicas que vai medir como os jatos do propulsor interagem com a superfície durante o pouso. Esse dado é crítico, né, para os pousos tripulados que vão acontecer na Lua. E o segundo é o Laser Retroreflective Array. O que é isso? São os espelhinhos de refletores de laser que vão permitir que espaçonaves em órbita determinar com precisão a posição daqueles objetos. E aqui um dado muito interessante, né? Essa é a primeira missão lunar privada financiada da história e também o teste de campo do veículo que vai entregar o rover Viper da NASA na superfície lunar 1 ano depois. O Viper é aquele robozinho que vai explorar ali os voláteis da Lua, né? E ele deve ir em 2027. Moonbase 2, lançamento previsto até o final de 2026, vai usar o lander Griffin da Astrobotic. A carga total ultrapassa 500 quilos e o item principal é um veículo protótipo da Astrolab. O objetivo da missão é amadurecer todas as capacidades necessárias para veículos lunares de exploração tripulada. Tá? Operação autônoma, logística de superfície é um ensaio geral para o que vem depois. O problema aqui é que a Astrobotic, né, são essas empresas aí pousarem na Lua. Vamos ver se vai dar certo. Moonbase 3, também ainda na janela até o final desse ano, é a missão mais científica das 3, vai entregar a primeira carga selecionada pelo programa PRISM, uma iniciativa da NASA que abre concorrência para as universidades e centros de pesquisas. Tá? Vai ter o Lunar Vertex, vai estudar os Lunar Thrills. Lunar Thrills é como se tivesse redemoinhos que deixam marca na superfície da Lua. A gente não sabe o que é, mas muito provavelmente eles são regiões aí que não sofrem com o vento solar, tá? Muito provavelmente são regiões ali onde tem um campo magnético residual. Essa é a ideia, mas nós não sabemos direito. E esse Lunar Vertex vai fazer isso. Ele vai pousar dentro de um desses Lunar Thrills e vai medir o campo magnético ali. Nós vamos ter essa ideia. Então, esses aí são o Moonbase 1, 2 e 3, tá? Os contratos, né? Então, aqui o dinheiro do bolso da NASA e onde que eles vão ser aplicados. O primeiro bloco, né, para a entrega dos veículos lunares de exploração tripulada até a superfície, a NASA escolheu a Blue Origin, tá? Preste atenção nos valores agora. Blue Origin vão ser 2 missões, cada uma no valor de 234 milhões de dólares, usando o Blue Moon Mark I, tá? É o mesmo modelo do Endurance. E a escolha tem lógica, né, porque reduz o risco de futuras missões, porque a NASA vai voar o mesmo veículo várias vezes, então você treina com tudo isso, né? E cria uma sinergia com o Mark II, que é a versão tripulada da Blue Origin, tá, que está sendo desenvolvida aí para o Human Landing System. O segundo bloco, né, para a construção dos veículos lunares, os famosos LTVs, a NASA escolheu 2 empresas. Os 2 contratos saíram no valor de 220 milhões de dólares cada um. Vai somando aí. A primeira selecionada foi a Astrolab, tá, uma empresa que foi fundada por ex-engenheiros da SpaceX, e ela vai rodar o protótipo Flex lá no deserto de Mojave, e o veículo é o Crew Lunar Vehicle 1, tá? É uma versão menor e mais leve do Flex aí, que depois vai ser o Flex, vai ser aquele grandão que vai andar por ali, tá? A segunda empresa selecionada foi a Lunar Outpost, lá do Colorado. O modelo se chama Pegasus, que é uma versão enxugada do veículo maior que a empresa estava desenvolvendo, que era o Eagle, e esse aí acomoda 2 astronautas, também atinge 10 km por hora, e opera de forma autônoma, com teleoperação, tripulação a bordo. Então é bem interessante o que eles vão fazer. Os 2 veículos têm autonomia projetada de 200 km de deslocamento a partir do ponto que foram deixados pelo lander, tá? Eles foram projetados para encarar inclinações de até 20 graus e vão precisar mesmo dessa capacidade, porque o terreno ali é todo muito acidentado. E o terceiro e último bloco de anúncios, tá? Aqui a coisa começa a parecer ficção científica, que é o projeto chamado Moonfall. Então, a NASA, né, com o Jet Propulsion Laboratory, vai mandar para a Lua os primeiros, aí o negócio fica interessante. Os primeiros drones lunares da história, isso mesmo, drone, tá? Naves pequenas, capazes de decolar, voar pequenas distâncias na ausência da atmosfera, usando para isso propulsores químicos, provavelmente motores elétricos, né? E pousar de novo em outro local. Cada missão Moonfall vai levar 3 ou 4 drones. E o objetivo com esses drones é mapear o Polo Sul lunar com resolução centimétrica, prospectar gelo no subsolo até 1 metro de profundidade,
caracterizar o ambiente de radiação, né, que tem por ali. E a ideia mais ambiciosa do programa Moonfall é o que o Garcia Galan chamou de perímetro, que é distribuir os drones nas extremidades de uma área que vai virar a base lunar e fazer com que cada um sirva, depois que parar de saltar, né, como um ponto fixo de infraestrutura. Pode ser uma antena. Então os drones vão ser transformados numa antena de retransmissão. Pode virar um refletor para auxiliar pouso de precisão, pode virar, nas palavras deles, a primeira torre de telefonia celular da Lua. Ó que legal. Então é isso aí.